Nesse vídeo eu vou analisar a partida entre Jannik Sinner e Alexander Zverev, a final de Wimbledon. Essa foi uma partida extremamente rica em arquétipos e eles apareceram repetidamente durante os 4 sets. Jannik Sinner, DNA principal, identidade principal, Takuma. O Jannik Sinner jogou como Takuma. O Takuma foi o personagem dominante. O Jannik Sinner, assim como o Takuma, tinha um padrão de cruzado, paralela, cruzado novamente. Fez o Zverev correr lateralmente. Devolução do Zverev perde a qualidade. Jannik Sinner finaliza na paralela. Jannik Sinner também finaliza na forehand. Ou ele finaliza com voleio, ou com bola curta. E isso lembra muito Takuma, porque o Jannik Sinner ele criava pressão até surgir a oportunidade perfeita. O Jannik Sinner atacava e colocava muita pressão. Aí quando a devolução de Zverev perdia a qualidade, era lenta, Zverev tentava desacelerar, ou a bola vinha curta, o Jannik Sinner aproveitava e finalizava o ponto. E esse é exatamente o Takuma evoluído. É o Takuma da agressão inteligente. E ele lembrou muito o Takuma também pelo jogo de rede e pelas bolas curtas. O Krinchinha apareceu o jogo inteiro, principalmente em 3 situações. O cruzado criando espaço. Deu para perceber inúmeras vezes. Cruzado novamente. Abrir espaço na paralela vencedora. Esse é um dos padrões favoritos do Krinchinha. E também o Krinchinha, assim como o Jannik Sinner, também consegue usar a paralela para abrir espaço para o cruzado e finalizar com o cruzado. Isso daqui lembra o Krinchinha e o Takuma, que o Takuma e o Krinchinha esperam até o último segundo para decidir a direção da bola. Ou seja, ele espera o Zverev iniciar o deslocamento e decide somente no último instante, no último segundo, e consegue pegar o Alexander Zverev no contrapé. Isso é uma mistura de Krinchinha e Takuma, porque manipula a leitura corporal do adversário. Fintas corporais. Deu para perceber o Jannik Sinner com um jogo de fintas. E isso lembrou muito o Takuma e o Krinchinha, porque o Jannik Sinner colocava o corpo inteiro alinhado para um lado, alinhado para uma direção. Zverev acreditava que o Jannik Sinner ia devolver a bola naquela direção. O Sinner, no último segundo, muda a direção, muda totalmente a direção e devolve na direção oposta. Isso tudo lembra muito o Takuma e o Krinchinha. E esses dois pontos, as fintas corporais, decidir no último instante, no último segundo, lembra muito partidas de Takuma contra Maru. O Ikki, o domínio do tempo apareceu constantemente. Deu para perceber que o Jannik Sinner, em alguns pontos, começava lento, com a velocidade mais lenta. Depois ele aumentava para uma velocidade mais rápida. Ele ia aumentando gradualmente a velocidade. E também ele começava com o arco da bola alto, depois o arco da bola baixo. E ele também conseguia usar a profundidade curta, a profundidade média e uma bola profunda para finalizar o ponto de forma perfeita, de um jeito que Alexander Zverev não consegue nem reagir. E tudo isso também serviu para destruir o time do Zverev. O Maru, a geometria apareceu o tempo inteiro. Ele conseguiu pontos com cruzado, com bola no meio, com paralela e principalmente o Sinner, assim como o Maru, conseguiu pontos em espaços distantes do Zverev. Por exemplo,
o Zverev estava mais para a direita. O Jannik Sinner conseguiu o ponto na esquerda. O Zverev estava mais para a esquerda. O Jannik Sinner conseguiu o ponto mais para a direita. Isso é muito jogo de geometria. E assim como o Maru, o Jannik Sinner conseguia desenhar a quadra. O Alex, aqui apareceu algo ainda mais importante. O Sinner, assim como o Alex, começa muito atrás e depois ele vai ganhando espaços aos poucos, entrando cada vez mais dentro da quadra. E quanto mais ele entra dentro da quadra, mais perigoso ele fica. Isso é Alex. Alex controla espaço, acesso ao espaço. Isso lembra também um pouquinho o Takuma. Miyagawa. Não. O Miyagawa apareceu com o winner em profundidade média, de paralela, de cruzado, de voleio e smash. Isso representa a especialidade do Takuya Miyagawa. A profundidade média virou um ponto fraco do Alexander Zverev, que o Jannik Sinner conseguiu explorar. O Peter sempre surgiu quando aparecia voleio, saque voleio, smash, jogo de rede. O Peter apareceu. O Ogata apareceu quando o Jannik Sinner devolvia bolas baixíssimas, rápidas, quase deslizando, passando perto do tornozelo ou panturrilha. Lembra diretamente o Ogata. O Araya apareceu nos momentos em que o Sinner bate na bola praticamente com potência máxima, forehand explosiva, e apareceu muito o Araya, principalmente no primeiro set, onde o Jannik Sinner conseguia impor um ritmo muito acelerado, muito veloz. E isso fazia o Alexander Zverev tentar desacelerar o ponto. E quando o Alexander Zverev tentava desacelerar o ponto, o Araya aparecia no Jannik Sinner. Ele conseguia finalizar o ponto com um winner bonito, de forehand explosiva. O Kanda. Fisicamente, o Sinner foi o Kanda, porque ele continuou acelerando, correndo muito e sustentando intensidade em cada rally, em todos os pontos. E isso é muito um jogador fisicamente muito bom, como o Kanda. Uma mistura de Krishinha e Ogata, o backhand player. Mesmo que a forehand tenha aparecido mais, o controle técnico do Jannik Sinner, dos golpes, lembrou muito o backhand player, porque foi uma biomecânica muito refinada. Alexander Zverev. O DNA principal foi o Maru. Foi o personagem mais dominante de Zverev. O Alexander Zverev, assim como o Maru, organizava muito bem. Bola no meio, cruzado, paralela. Todas essas bolas tinham um propósito, tinham uma estratégia, tinham um objetivo. Todas essas bolas serviam para quebrar ritmo, fazer o adversário devolver para fora ou para criar espaço para abrir uma oportunidade de winner. E ele conseguiu usar muito bem todas as profundidades da quadra. E foi tudo muito racional, organizando todas as profundidades, todas as direções de forma muito racional. O Krishinha apareceu muito, principalmente no cruzado, abrindo para a paralela, e na paralela abrindo para o cruzado. Além disso, o Alexander Zverev, assim como o Krishinha, ele estava esperando o espaço, esperando o momento certo. E só quando encontrava o momento certo, ele acelerava e finalizava o ponto. Souji Ikki talvez tenha sido o segundo personagem mais presente. Deu para perceber inúmeras vezes arco alto, arco baixo, profundidades diferentes, profundidade média, curta, profunda.
O ritmo veloz, ritmo lento, tudo para quebrar o time do Sinner. Isso é muito Ikki, puramente Ikki. Ogata. O Ogata apareceu bastante, principalmente nas bolas baixas, quase deslizando, rápidas, no tornozelo ou na panturrilha. Isso é praticamente a assinatura do Ogata. Krinshinha mais Ogata continua aparecendo, principalmente quando o Alexander Zverev consegue um golpe extremamente rápido, com uma precisão enorme e velocidade absurda. O Peter apareceu sempre que o Alexander Zverev andava para frente e conseguia chegar perto da rede e conseguia o saque e voleio. E conseguia a smash. Conseguia muito voleio. Takuya Miyagawa. O Alexander Zverev usou muito a profundidade média para impedir o Sinner de trocar direção. Isso lembra muito o Takuya Miyagawa, que é um especialista em profundidade média. Só que aqui o Alexander Zverev fez uma coisa diferente. Ele não usou a profundidade média só para atacar. Ele usou a profundidade média também para defender. O Alex também apareceu principalmente quando o Alexander Zverev entrava dentro da quadra, avançava quando percebia a bola lenta e ocupava espaço ofensivo e conseguia finalizar o ponto. O Kanda, uma mistura de Kanda e Ayumu Moma. Outro detalhe excelente, deu para perceber que o Zverev nunca desistia do pronto. Ele corria, tentava salvar, conseguia manter rallies grandes. Isso é muito Kanda, alguém que não desiste do ponto. Isso é muito Ayumu Moma, porque o Ayumu Moma não desiste dos pontos. A parte mais inteligente da partida foi que muitos pontos foram decididos por quem conseguia entrar primeiro dentro da quadra. Tanto o Zverev quanto o Jannik Sinner conseguia pontos por entrar alguns passos dentro da quadra. Por exemplo, Alexander Zverev entrou primeiro dentro da quadra, com alguns passos. Alexander Zverev finalizou o ponto e ganhou o ponto. Jannik Sinner entrou primeiro dentro da quadra, com alguns passos para dentro da quadra. Jannik Sinner finalizou o ponto e ganhou o ponto. E isso é muito real no tênis, porque no tênis, muitas vezes, quem entra primeiro dentro da quadra controla mais o tempo, o ângulo e tem mais opções. Ou seja, quem entra primeiro dentro da quadra consegue ter mais opções de winner e controlar o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Sinner conquistava esse espaço dentro da quadra, ele podia finalizar com paralela, cruzado, voleio, smash, bola curta. E quando o Zverev conseguia esse espaço, ele conseguia finalizar com voleio, com smash, com paralela, com cruzado vencedor. E isso é muito real, isso acontece muito no tênis. Quem consegue entrar primeiro dentro da quadra consegue uma vantagem. Em alguns jogos, não são todas as partidas, mas em alguns jogos isso é muito real. Outra conexão mais profunda foi a estratégia do Zverev. O Krinshinha apareceu pela velocidade de adaptação. Krinshinha aparecendo na adaptação de Zverev. No início do set, o Sinner estava impondo completamente seu ritmo, controlando o ritmo da partida. Ele repetia cruzados, mudava constantemente de direção, cruzado abrindo espaço para paralela, paralela abrindo espaço para cruzado. Jannik Sinner fazendo o Zverev correr lateralmente sem parar, sem ter tempo de intervalo, sem ter tempo para descansar. O objetivo do Sinner era claro, desgastar o deslocamento lateral de Zverev,
até surgir uma devolução de menor qualidade, para assim Jannik Sinner finalizar o ponto rapidamente. Mas foi justamente aí que apareceu uma das principais características do Krishinha. O Krishinha não aceita sofrer repetidamente contra o mesmo padrão. Ele observa repetições e rapidamente identifica qual é a intenção do adversário, qual é a lógica por trás daquela sequência, qual é o ponto fraco daquela estratégia. E foi exatamente o que Zverev fez. Logo nos primeiros games, por volta do quinto game, ele já percebeu que o objetivo do Sinner não era simplesmente bater cruzado forte. O objetivo era fazer Zverev correr lateralmente até perder a qualidade de devolução. Assim que Zverev identificou essa lógica, Zverev começou imediatamente a modificar suas respostas. Primeiro, passou a diminuir a quantidade de trocas laterais. Depois, criou um contra-ataque específico para esse padrão. Sempre que Sinner repetia cruzados ou bolas no meio, preparando uma nova troca de direção, Zverev respondia uma bola de arco baixo Zverev conseguia responder com uma bola de arco baixo extremamente rápida, quicando e subindo muito baixo, praticamente deslizando pela quadra, chegando na altura do tornozelo ou da panturrilha. Essa bola diminuía o tempo de preparação do Sinner e dificultava uma nova troca de direção. Era uma resposta construída especificamente para neutralizar a principal arma do Jannik Sinner. Esse tipo de leitura é muito característico do Krishinha. Krishinha não espera perder vários games para reagir. Ele identifica um padrão recorrente e cria uma solução para diminuir sua frequência e eficiência. O Krishinha também foi refinando essa estratégia durante a partida. Outro detalhe que lembra muito o Krishinha é que a adaptação do Zverev não ficou parada, ela foi evoluindo. Depois de perceber que apenas a bola baixa não bastava, ele começou a acrescentar novas respostas. Passou a utilizar bolas em profundidade média para impedir que Sinner trocasse de direção com conforto. Bolas curtas com bom ângulo para obrigar Sinner a atacar desequilibrado. Bolas muito profundas, rápidas e com arco baixo para empurrar Sinner para trás antes que pudesse assumir uma posição ofensiva. Controle de direção e controle de ângulo. Bolas em cima da linha lateral para impedir que o Sinner trocasse de direção. Cada ajuste diminuía um pouco mais a frequência com que Sinner conseguia executar seu padrão favorito. Esse processo também é muito Krishinha. Krishinha não criou apenas um contra-ataque, ele vai refinando esse contra-ataque durante a partida, observando a resposta do adversário e acrescentando pequenos ajustes até tornar aquela estratégia cada vez mais eficiente. Por isso, nesta partida, Krishinha aparece menos pela execução do cruzado e mais pela capacidade de aprender extremamente rápido durante o jogo, reconhecer extremamente rapidamente o padrão dominante do adversário e construir uma resposta cada vez mais sofisticada para reduzir o padrão ofensivo do adversário. O Sinner obrigou o Zverev a resolver um problema tático. O que lembra Krishinha é que Zverev resolveu esse problema muito cedo na partida e continuou aperfeiçoando a solução ao longo dos sets, em vez de aceitar correr lateralmente durante todo o jogo. Ele identificou a lógica do padrão do Sinner e criou respostas específicas, bolas baixas, profundidade média, mudança de profundidade, ângulos e direções
para reduzir a frequência e a eficácia desta construção ofensiva. Essa velocidade de leitura, adaptação e refinamento é uma das características mais marcantes do Krishnha. Outra parte que lembrou o Krishnha, só que agora o Krishnha com Nabai. Krishnha e Nabai, a mistura dos dois, transforma defesa em ameaça. Existe um detalhe mais importante nessa partida. O Zverev não se limitou a encontrar uma forma de sobreviver ao padrão de cruzados, ao padrão do Sinner de fazer Zverev correr lateralmente. Ele foi além disso. Sempre que o cruzado do Sinner perdia um pouco de qualidade, ficava menos profundo, menos pesado, mais lento, mais previsível, Zverev imediatamente transformava essa pequena oportunidade em ataque. E deu para perceber isso claramente. Zverev contra-atacando as repetições do cruzado do Sinner com o winner de forehand na paralela. Esse detalhe é muito uma mistura de Krishnha mais Nabai, porque os dois não pensam apenas como eu paro essa estratégia, os dois pensam como eu faço essa estratégia se voltar contra o próprio adversário. E foi exatamente isso que aconteceu. No início da partida, o Sinner repetia cruzados para empurrar Zverev lateralmente. Depois da adaptação, cada cruzado que não saía com qualidade máxima passou a representar um risco grande para o Sinner. Porque Zverev já estava preparado para responder imediatamente com um winner de forehand de paralela vencedora. Ou seja, o cruzado do Sinner deixou de ser apenas uma arma ofensiva, passou a ser também um golpe que precisava ser executado com precisão quase perfeita. Caso contrário, Zverev transformava aquele mesmo padrão ofensivo em contra-ataque. Essa é uma característica muito marcante do Krishnha e do Nabai. Ele não apenas reduz a eficiência da estratégia do adversário, ele cria uma ameaça permanente. A partir deste momento, o adversário começa a pensar duas vezes antes de repetir o mesmo padrão. Dá para resumir assim: o Krishnha não fica satisfeito. O Krishnha e o Nabai não fica satisfeito em apenas neutralizar uma arma. Ele procura criar uma punição para essa arma. E foi exatamente isso que Zverev fez. Depois de entender a lógica dos cruzados do Sinner, ele passou a ameaçar constantemente com a forehand de paralela. E isso obrigou o Sinner a ser muito mais preciso na construção dos pontos, porque qualquer cruzado de qualidade inferior podia ser imediatamente castigado com o winner. E esse tipo de adaptação é um dos aspectos mais fortes do Krishnha e do Nabai no meu sistema, que seria identificar um padrão, criar uma resposta e depois transformar essa resposta em uma ameaça ofensiva que muda o comportamento do adversário. E todos esses padrões que deu para observar, a mistura de Krishnha e Nabai, você consegue observar em partidas de Nabai contra Maru e Krishnha contra Maru.